Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Champions de volta, oitavas de final. Vamos falar sobre a partida entre Atlético de Madrid e Liverpool, um dos primeiros grandes jogos esperados dessas oitavas, e um jogo que acabou com um resultado que coloca ainda mais fogo na volta, né? A vitória do Atlético de Madrid sobre o Liverpool, a forma com que chegou o resultado, acho que foi uma grande demonstração de que esse time do Atlético, por mais que faça uma temporada muito irregular, né, muito distante do que poderia em relação ao que gostaria até na mudança de estilo de jogo, ainda é um Atlético que pode resgatar momentos daquela competitividade, da concentração, da capacidade defensiva. E essa partida contra o Liverpool foi um grande exercício defensivo, porque o Atlético, até pela forma com que o resultado foi construído, né, com um gol logo no início, acabou virando um jogo em que o Atlético precisou ter essa concentração, precisou segurar o resultado, se segurar lá atrás, com diferentes tópicos também. Aí a gente entra na questão do campinho para falar sobre parte tática também. Por quê? Acho que era natural que esse jogo trouxesse um pouco desse cenário, mais até para o jogo da volta do que para o da ida, já que a ida sendo em Madrid, a gente poderia ver um Atlético tentando um outro tipo de proposta. Mas até por esse momento de instabilidade interna, de entender, de compreender que o momento do Atlético não é dos melhores, enfrentar o Liverpool nesse momento significa, num primeiro momento, e até para o Atlético, a possibilidade de voltar a jogar de uma forma que sempre foi mais cômoda, mais confortável dentro da era Simeone, que é justamente essa forma um pouco mais defensiva, sem você ter que ter a responsabilidade de furar bloqueios defensivos, ou seja, ter que tomar iniciativa para armar o jogo no campo de ataque. Não era esse o cenário, não era isso que o jogo apresentaria para o Atlético. Até pela característica do Liverpool, né? Um time embaladíssimo no campeonato inglês, um time que tem jogado da mesma forma em casa ou fora, impondo o seu ritmo, muita intensidade na marcação, capacidade para pressionar, capacidade ofensiva. E o Atlético conseguiu não só segurar o ataque do Liverpool no sentido de não tomar gols, mas também no sentido de não ser tão ameaçado assim. E aí acho que fica mais importante ainda a gente falar sobre esses componentes táticos. No plano inicial, zero surpresa, né? O Atlético com as suas duas linhas com 4, Ángel Correa ao lado do Morata na frente, jogando com Thomas Partey e Saúl, tendo o Koke como outro meio-campista que faz o lado do campo ajudando a fechar a linha. A novidade mesmo foi o Lemar na esquerda, o que ajudaria o Renan Lodge num setor sempre perigoso para quem enfrenta o Liverpool, que é o setor do apoio do Alexander-Arnold. Já vou chegar lá, porque esse é um dos fatores importantes dentro da partida também. Mas do outro lado, no Liverpool, sem grandes novidades, o Joe Gomes foi quem jogou ao lado do Van Dijk, os dois laterais titulares, no meio-campo tendo Henderson mais avançado ou avançando mais para se projetar pela direita, enquanto o Wijnaldum ficava mais próximo do Fabinho, que é esse meio-campista centralizado, e o trio de ataque fazendo suas movimentações características, Firmino saindo da referência para voltar e tentar armar, o Salah saindo da ponta direita para tentar atacar, o Mané saindo da ponta esquerda para tentar atacar por dentro. Então as dinâmicas de jogo não foram surpreendentes não, mas a dinâmica do jogo, aí sim, claro, é condicionada pelo gol. Acho que é importante destacar também o início de jogo do Atlético, foi um início de uma postura muito agressiva, principalmente dos seus atacantes. O Morata depois viraria um personagem pelos dois gols que perde, né? Um no primeiro tempo que para na defesa do Alisson, e no segundo tempo tem aquela chance que ele acaba escorregando e chuta na própria perna, no bom cruzamento do Renan Lodge. Mas a primeira meia hora de jogo, a maior parte do primeiro tempo foi muito boa do Morata, dando sequência aos lances, conseguindo desafogar uma outra saída quando o jogo já apresentava esse cenário de ataque contra a defesa, do Liverpool forçando para recuperar rapidamente a bola, o Atlético lá atrás, pressionado. Em alguns momentos, quem dava essa capacidade para ganhar alguns segundos e escapar foi o Morata. Então acho que a primeira meia hora de jogo do Morata foi muito boa, pela agressividade sem a bola, pela marcação e pela sequência que deu a alguns lances. Mas é lógico, para muita gente a atuação fica mais marcada pelos gols perdidos, e de fato a segunda chance, né, a chance de frente para o gol, as duas foram de frente para o gol, mas se ele converte uma das duas chances pelo menos, ele poderia ter levado o Atlético a uma vantagem ainda maior, e que seria gigante, claro, se o resultado terminasse assim, porque é sempre complicado trabalhar com um lance isolado como se ele fosse determinar o resultado final. Eu não entendo o futebol dessa forma, porque a partir dali, né, aquele efeito borboleta, né, tudo muda, a sequência é outra, não tem como a gente saber o que aconteceria depois. Mas o fato é que as chances foram claras. Agora, dentro dessa dinâmica de jogo, como o Liverpool tentaria furar esse bloqueio, já que o jogo logo de cara apresenta 1-0 para o Atlético e fala: Liverpool, agora é com você, faça o seu jogo. E o Liverpool tem sido um time muito
muito confiante, né? O Liverpool do campeonato inglês é um Liverpool que consegue ter tanta confiança e que às vezes nem parece mudar esse senso de urgência do sentido de tá passando o tempo. Mas o Liverpool na Premier League tem conseguido os resultados de uma forma tão natural que às vezes esse passar do tempo nem incomoda ou nem parece incomodar. Parece ser muito aquela questão do, ok, uma hora ou outra, mantendo esse nível de atuação, de concentração, o Liverpool vai chegar ao resultado. Não chegou e nem chegou a criar tantas chances assim. E aí a gente entra também nessa questão da marcação do Atlético. Um Atlético que teve algumas atuações individuais muito boas nas questões dos duelos mesmo, e em diferentes setores do campo. Porque o Thomas Partey protegendo muito bem a frente da defesa, o Felipe protegendo muito bem a grande área, ganhando os duelos por ali, o Renan Lodge ganhando muitos duelos pelo lado esquerdo, ora no embate mais direto, mais recuado, diante do Salah, por exemplo, ora subindo nesse movimento natural de sair para pressionar os avanços do Alexander-Arnold também, e aí conseguindo impedir, bloquear cruzamentos, impedir que saísse um passe que pudesse gerar alguma situação de gol. E o Renan Lodge com o auxílio do Lemar no primeiro tempo, no segundo tempo tem uma inversão importante aí também, e aí eu falo disso já já. Mas o fato é que o time do Atlético conseguia limitar o funcionamento do Liverpool. Vai tentar trabalhar com o Firmino por dentro, que é uma alternativa sempre importante, as duas linhas estavam mais próximas. Vai tentar aquele passe em profundidade, o passe nas costas da defesa. A linha de defesa do Atlético não estava lá no alto, ela estava mais baixa, mais próxima da sua própria área, justamente para impedir esse passe em profundidade, essa bola, essa enfiada de bola que tanto incomoda e que o Liverpool gosta muito de fazer. E aí o que resta diante de um time mais fechado? Explorar uma outra grande virtude do Liverpool, o apoio, a capacidade de apoio dos laterais. Só que aí entra um aspecto que acho que tem os dois lados da moeda. O Alexander-Arnold fez um primeiro tempo muito abaixo do ponto de vista técnico mesmo. A capacidade de cruzamento dele, de achar passes que encontram alvos dentro da área e que geram perigo, ela ficou muito aquém. Tem o fator marcação, como eu disse, o Renan Lodge fez um grande jogo, no primeiro tempo o Lemar foi quem marcou por ali. No segundo tempo, já é o Koke quem fecha essa segunda linha pela esquerda, mas mesmo quando o espaço se apresentou ao Alexander-Arnold, ele não foi aproveitado da forma que poderia e que a gente se acostumou a ver nesse último ano e meio do lateral jogando em altíssimo nível. Então o lado que apresentava alguma saída era a aceleração do Robertson pelo outro lado do campo, pelo lado esquerdo de ataque, o lado que teria, num primeiro momento, o Versálico ali podendo ser uma fragilidade nesses duelos diretos. No segundo tempo, aí a gente entra na questão da segunda etapa, a mudança do Simeone também foi bem interessante, porque ele inverte completamente o eixo da saída de bola do Atlético, fazendo com que ela fique muito concentrada pelo lado esquerdo, porque agora o Koke passa a ser o meia pelo lado esquerdo e o Marcos Llorente entra para jogar pela direita. Né? Marcos Llorente, um meio-campista, um volante, um marcador, um ótimo recuperador de bola, passa a jogar como meia aberto pela direita, à frente do Versálico. Ou seja, ele ajuda a equilibrar por dentro nos momentos de marcação na entrada da área, ajuda a dar combate pelo lado nos momentos em que o Robertson seria acionado por ali, enquanto do outro lado o Renan Lodge continuava em alto nível, agora com a proteção do Koke, mas mais do que isso, o Renan Lodge cresce ofensivamente no segundo tempo, porque ele passa a ter uma aproximação importante por aquele setor. Agora o Atlético consegue colocar mais próximos Saúl, Koke e Renan Lodge, e a partir dos três, o time consegue gerar alguns avanços, consegue chegar à frente. Não por acaso, o Renan Lodge criou situações importantes na segunda etapa, teve chute de fora da área dele, teve o passe para o Morata, que eu falei já no início do vídeo. Então o Renan Lodge virou não só um jogador sólido defensivamente, dentro do jogo, mas também criando situações de ataque. Não foram tantos ataques, o Atlético não se mandou para o ataque, obviamente, nem se mandaria, mas conseguiu continuar se protegendo muito bem, evitando as chances da parte do Liverpool. Tanto conseguiu proteger bem, que talvez a maior chance do Liverpool no jogo tenha sido de um cruzamento que veio do Joe Gomes, né? Que aí sim ele acha o Salah já no segundo tempo, o Salah entrando em diagonal, entre zagueiro e Versálico, no caso, e aí consegue finalizar, mas finaliza para fora, passa raspando. Acho que foi a melhor jogada do Liverpool na partida. Chegou a ter uma chance com o Mané também criando por dentro algumas chances, mas o fato é que o Liverpool não conseguiu furar esse bom bloqueio do Atlético de Madrid. Então o Atlético sai com um grandíssimo resultado da partida de ida, leva essa vantagem para a volta. Vamos ver até que ponto vai conseguir repetir esse nível de atuação, porque tem sido um Atlético bem menos confiável do que de anos atrás. Mas esse Atlético que a gente viu nesse primeiro jogo das oitavas é um Atlético muito mais com aquela cara do time competitivo, copeiro, chato de bater, difícil de furar e muito sólido lá atrás. Então o duelo já era interessante pelo choque dos treinadores, dos times.
o momento do Atlético gerou algumas dúvidas, mas quando a bola rolou, a gente viu o Atlético fazer uma grande partida ao seu estilo. No segundo tempo também, aí também por uma questão de desgaste, trocando os homens de frente. Aí entra o Diego Costa, entra o Vitor. O Diego Costa, inclusive, desperdiça uma boa chance na reta final, né? Acaba se precipitando numa finalização que ele poderia ter carregado mais a bola, mas o que mostra também que o Atlético teve sim transições perigosas a partir de determinado momento do jogo. Por falar em transições, que isso é algo que costuma castigar os adversários do Liverpool, o Atlético foi bem nesse fator, né? Primeiro, porque manteve um equilíbrio importante na sua linha do meio-campo, mas também porque constantemente teve montada a sua linha com 4 ali atrás. E o Renan Lodge foi um ponto importante nisso, porque, embora ele tenha atacado mais, ele estava o tempo inteiro já posicionado lá atrás para fazer o papel defensivo também. Enfim, é isso. Conto aí com os comentários de vocês. Devo postar alguns vídeos com atraso nessa semana de Champions, porque estou em Quito para a cobertura da Recopa Sul-Americana, o duelo entre Independiente Del Valle e Flamengo. Então os vídeos não vão sair logo depois dos jogos, até porque eu não estou conseguindo ver os jogos ao vivo ou logo depois que eles acabam. Mas aos poucos eu vou colocando em dia aqui, já que Champions sempre vale a pena falar. E por falar em valer a pena falar, aproveito para reforçar o convite para você comentar aqui no canal. Então se inscreva aí, ativa o sininho, curta o vídeo e, claro, comente. O que você acha que o Liverpool vai precisar fazer para superar o Atlético na volta? Um abraço, até a próxima.